Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. E hoje nós vamos continuar nossa série que estuda sobre os anjos, ou a angelologia, que é a ciência, a doutrina, o estudo acerca dos anjos dentro da teologia sistemática. Nós vamos falar sobre uma temática muito importante, que é a criação dos anjos. Qual é a realidade de sua criação, qual é o agente de sua criação, o tempo de sua criação, o seu estado original e coisas relacionadas a isso, tá bom? Então preste atenção, continue conosco. Nós estamos baseados em Hebreus 1, a partir do versículo 7, que diz assim: ainda quanto os anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. E em Hebreus 1,14 diz, não são todos eles, ou seja, os anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, obviamente, aqui é uma perícope, né? Um trecho da palavra de Deus que fala acerca dos anjos. Se você observar o contexto, aqui está falando da superioridade de Cristo quanto aos anjos, que Cristo é superior aos anjos. E na Bíblia, nós já vimos no vídeo anterior, te convido a assistir esse vídeo que fala sobre a existência dos anjos relatado por toda a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Mas com relação à criação dos anjos, o que nós podemos falar? Primeiro, nós temos que falar da realidade de sua criação. Está lá no Salmo 148, versículo 5. A Bíblia Sagrada diz que os anjos são seres criados por Deus. Isso significa que não evoluíram a partir de uma forma de vida menor ou menos complexa. Jamais. Tal conclusão é reforçada também pelo fato de que os anjos não podem se reproduzir, conforme o relato de Cristo em Mateus 22:30, palavras que saíram da boca de Jesus. Então, quando foram criados, já foram criados como anjos, não se multiplicam, nem ampliam o seu número, nem qualquer coisa semelhante a isso, tá? Tem um número definido de anjos de Deus e de anjos caídos, que são os demônios. Qual é o agente de sua criação? A Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por Cristo, está lá em João 1, de 1 a 3. Para ser mais específico, então, os anjos também foram criados por Ele. Está lá em Colossenses, vamos ver isso aqui, acho que é importante. Colossenses 1,16. Colossenses 1,16, a Bíblia diz sobre Jesus aqui, né? Cristo sendo exaltado, ele diz: pois nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, o agente da sua criação é o próprio Cristo, Jesus de Nazaré. Todas as coisas foram criadas por Cristo, conforme João 1, de 1 a 3, o Logos de Deus, a palavra encarnada, o agente poderoso de Deus, que criou todas as coisas nos céus, na terra, debaixo da terra. Então, Cristo é o agente de sua criação. A realidade da criação nós já falamos, o agente da criação é Jesus. Terceiro ponto, o tempo de sua criação. A Bíblia não afirma, querido, com clareza, quando eles foram criados. Sabemos apenas que estavam presentes durante a criação da terra, ou seja, do início de todas as coisas, no Gênesis, do mundo conhecido por nós. Isso nós vemos lá em Jó 38, de 6 a 7. Portanto, eles devem ter sido criados bem antes da criação da terra. Vamos lá em Jó, ver o que a Bíblia Sagrada fala sobre essa criação dos anjos. Jó 38, de 6 a 7. A Bíblia diz: sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então aqui, né, estrelas da alva que juntos alegremente cantavam,
é uma referência, obviamente, aos anjos de maneira simbólica, né? Então, portanto, devem ter sido criados, obviamente, como eles já estavam presentes no Gênesis, antes do Gênesis, da criação de Deus da terra, ok? Qual é o seu estado original? Primeiro, sobre os santos. Originalmente, todas as criaturas angelicais foram criadas santas, ou seja, os anjos originalmente são santos, têm uma natureza santa com relação à sua criação divina. Deus disse que sua criação era boa, lá em Gênesis 1:31, e é claro, ele não poderia criar o pecado. Mesmo após o pecado ter entrado no mundo, sendo fruto de uma rebelião contra a lei de Deus e contra o próprio Deus, os anjos bons do Senhor, que não se rebelaram contra ele, são chamados de santos e continuam sendo santos diante de Deus. É o que nós vemos lá em Marcos 8:38. Esses são os anjos eleitos de Deus. Também há uma referência a eles em 1 Timóteo 5:21. Em contraste já com os anjos maus, os anjos caídos, os demônios, que seguiram a Satanás em sua rebelião contra Deus, conforme relata Mateus 25:41. Além de terem sido criados santos, todos os anjos estavam cercados de santidade. O seu Criador era totalmente santo e é totalmente santo. O ambiente no qual viviam e serviam era, até o pecado de Satanás, livre de qualquer tipo de imperfeição ou de mácula do pecado. Então nós precisamos entender que os anjos, em seu estado original, eram santos. Segundo lugar, os anjos também, no seu estado original, eram criaturas. Os anjos são criaturas, não criadores de qualquer coisa. Embora sejam um tipo diferente de criaturas, distinto dos homens, por exemplo, são distintos dos seres humanos, conforme a Bíblia relata em 1 Coríntios 6:3 e em Hebreus 1:14, como nós lemos aqui. Todas as criaturas têm um limite para seu poder, conhecimento e atuação, conforme a palavra declara em 1 Pedro 1:11 e no versículo 12 também, e Apocalipse 7:1. Ou seja, as criaturas têm um limite quanto ao seu poder, quanto ao seu conhecimento e quanto à sua atuação. Assim como todas as criaturas responsáveis, os anjos também serão submetidos ao julgamento de Deus. A palavra de Deus revela isso em 1 Coríntios 6:3, Mateus 25:41. Ok? Então nós aprendemos que os anjos, são uma realidade quanto à sua criação. Segundo lugar, o agente da criação foi Jesus de Nazaré, o Criador de todas as coisas, conforme nós lemos em Colossenses 1:16. O tempo da sua criação foi antes da criação do mundo, não sabemos a data cronológica, mas nós sabemos que foi antes porque eles estavam presentes durante a criação da terra, conforme descreve aqui Jó 38, de 6 a 7. Seu estado original era de santidade pura, eles eram santos quando foram criados por Deus. E eram e são criaturas de Deus e não criadores, por isso, como criatura, tem limites quanto ao seu poder, conhecimento e atuação. E são responsáveis pelas suas escolhas morais e serão submetidos ao julgamento diante de Deus, ok? Então, esperamos de alguma maneira ter esclarecido um pouquinho mais, trazido flechas de luzes, a luz da palavra de Deus quanto à criação dos anjos, seres criados pela própria Trindade bendita, ok? Deus te abençoe, que a graça e a paz de Deus venha sobre a sua vida, o seu coração, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, em nome de Jesus, e continue conosco, nós temos mais sobre anjos. Fique conosco, Deus te abençoe, a graça e a paz de Jesus. Amém.